Olá pessoal, aqui é o professor Jorge falando de novo com vocês. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar sobre as leis de Ohm, tá? As leis de Ohm, pessoal, elas se referem a um elemento muito comum do nosso dia a dia, porque ela está presente em praticamente todos os circuitos, tá? Que é o resistor. O resistor, pessoal, ele é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem de corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. O que é isso? Nada mais é do que pegar a energia elétrica e transformar em calor, né? Fazer, criar aquecimento devido ao efeito Joule no interior do resistor, tá? E aí alguns equipamentos que a gente pode citar, né, que fazem isso são o ferro de passar, chuveiro elétrico, a torradeira, a chapinha e o secador de cabelo, tá? Todos esses equipamentos, quando você liga na tomada, a corrente elétrica passa por dentro dele e através do efeito Joule transforma essa corrente elétrica em calor, tá certo? Bem, tendo essas características, pessoal, a resistência elétrica ela é nada mais do que a dificuldade que o resistor apresenta à passagem de corrente elétrica. E essa dificuldade gera uma espécie de atrito que gera calor, tá? E a unidade dela no Sistema Internacional de Medidas é o Ohm, né? OHM, que é abreviado pela letra grega ômega. A resistência de 1 ohm equivale a 1 volt por ampere, tá? A gente vai ver mais de onde é que vem essa equivalência mais adiante. E vem justamente da equação matemática da lei de Ohm, tá? Bem, tem uns resistores também que são os resistores de circuitos elétricos, né? Todo mundo já deve ter aberto aí um aparelho elétrico, alguma coisa do tipo, e se deparou com um resistor com um elementozinho ali, né, que tem essa característica aí. Esse elemento, pessoal, ele é um resistor, tá? O valor da resistência do resistor, desse tipo de resistor, é feito por um código de cores, no qual as duas primeiras cores apresentam os dois primeiros dígitos, tá, do valor da resistência. A terceira cor apresenta a potência de 10, que o valor deve ser multiplicado. E a quarta cor é a tolerância de erro na fabricação, tá? Aí aqui a gente tem uma tabelinha que mostra para a gente como funciona esse código de cores, né? No qual o preto ele é o número 0, marrom número 1, vermelho número 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8, branco vale 0 e ali do lado tem o fator multiplicador que cada cor representa, né? Que vai do 1 até o 10 a menos 2 ali, da cor prata, tá? E a tolerância de erro ocorre para as cores ouro, prata e sem cor, né? Que é 5%, 10% e 20%. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de como esse código de cores funciona. Vamos supor que a gente tem um resistor ali, ó, que tem uma linha vermelha, verde, uma laranja e uma amarela, né? Uma dourada, no caso, uma ouro. Aí, ó, o vermelho vale 2. Se a gente for lá na tabela, ele vale 2. O verde vale 5. O laranja vale a potência de 10 à terceira. E o dourado, o ouro, né? Vale 5% de tolerância de erro para mais e para menos, tá? Sendo, então, a gente tendo assim, então, o valor de 25 vezes 10 à terceira com tolerância de 5%, né? Ou 25 mil ohms, ou, né, também 25 quilo-ohms, né? 10 à terceira pode ser representado pela letra K, que representa o fator quilo, né? Ou seja, o fator 1000. Bem, quem foi o físico que descobriu isso, né? Foi o Ohm, que ele era um físico e matemático alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854, e ele foi um dos principais aí idealizadores das leis que regem os circuitos elétricos hoje em dia, tá? Ele fez isso realizando experiências com fios condutores de diferentes espessuras e diversos comprimentos nos seus laboratórios lá, tá? Elaborando as leis que hoje são muito utilizadas em
em qualquer teorização ou até mesmo na prática para circuitos elétricos, tá? Mas afinal de contas, o que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, pessoal, é a lei que relaciona o valor da resistência, a voltagem e a corrente elétrica, tá? No trabalho do Ohm, ele definiu a primeira lei como a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito, tá? Ou seja, escrevendo em uma fórmula matemática, né? O R é igual a U dividido pelo I, onde o R é a resistência, o U é a voltagem e o I é a corrente elétrica, né? Você pode escrever ela dessa maneira ou pode escrever que U é igual a RI, né? Como o I ali está dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. E a gente vai ter, então, a famosa fórmula do U-RI, né? Certo? Colocando isso num gráfico, pessoal, a gente vai ter um gráfico que é uma reta, tá? Então, um gráfico que tem o eixo Y como a voltagem e o eixo X como a corrente, né, de um resistor ôhmico é uma reta, tá? Um resistor que não apresenta, né, essas características, que é um resistor não ôhmico, que é um resistor que não obedece à lei de Ohm, ou seja, não existe essa proporcionalidade entre voltagem, corrente e resistência de forma linear, né? Ele é um resistor não ôhmico, então o gráfico dele não é uma reta. O gráfico dele é uma parábola ou uma outra curva que não é descrita como uma reta crescente, tá certo? Bem, vamos aqui então para um exemplo, né? Para a gente aplicar essa nossa lei de Ohm aí na prática, tá? Bem, um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes. Quando submetido a uma DDP de 100 volts, determine. Pessoal, o que é DDP, pessoal? Diferença de potencial, tá? Ou seja, a voltagem. O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo aí, na letra A, a resistência elétrica do resistor. Na letra B, a intensidade da corrente que percorre o resistor quando submetido a uma DDP de 150 volts. E na letra C, a DDP aqui deve ser submetido para que a corrente que o percorre tenha intensidade de 2 amperes. Bem, para achar a resistência elétrica do resistor, se ele deu para a gente a amperagem e a voltagem, a gente vai aplicar lá na nossa fórmula, né? Do U igual a RI, isolando o R, que é o que a gente está querendo, tá? E aí, a voltagem é 100, a corrente é 5, dividido 100 por 5, a gente acha que a resistência desse nosso caso é 20 ohms. Bem simples, né? Na letra B, ele pergunta qual é a corrente, né? Se o U fosse 250, a gente volta para a nossa fórmula da primeira lei de Ohm e aplica ali, né, isolando o I, dividindo o U pelo R. Então, seria 250 dividido por 20. Nós encontraríamos que a corrente, nesse caso, seria 12,5 amperes, tá? Lembrando que a unidade de corrente é amperes, tá? E, por fim, ali na nossa letra C, a gente vai achar DDP, né? Se a gente tivesse uma corrente de 2 amperes, nesse mesmo resistor de 20 ohms, a gente vai aplicar de novo a nossa equação da primeira lei de Ohm, tá? No qual a nossa voltagem vai ser a resistência vezes a corrente, que seria 20 vezes 2, que é a nova corrente aplicada. Então, você pode brincar aí, ó, com a equação para descobrir diferentes correntes, diferentes resistências, né? Se eu pegar uma resistência de tantos ohms vezes uma corrente de tantos amperes, qual vai ser a minha voltagem? Ou se eu tiver uma voltagem de tantos volts e uma corrente de tantos amperes, qual é a resistência que eu preciso ter, né? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Essa equação, ela
ela pode ser universalmente usada para qualquer circuito de resistores ômicos, tá? No exemplo 2, pessoal, a gente tem um exemplo em que ele não dá para a gente uma corrente específica ou um resistor específico, tá? O que ele dá para a gente? Ele dá um gráfico. E através desse gráfico nós vamos tirar as informações. E aí ele pergunta para a gente, ó, o gráfico da figura mostra como varia uma DDP, né, ou seja, a voltagem, nos terminais de um resistor ôhmico em função da intensidade da corrente que o atravessa. E aí ele diz para a gente determine, né, a resistência elétrica do resistor. Letra B, a intensidade de corrente que atravessa o resistor quando ele é submetido a uma DDP de 51 volts. Ah, como é que eu resolvo isso? Bem, pessoal, ele não dá valores específicos para a gente aplicar diretamente na fórmula. Só que olhando o gráfico, a gente pode retirar esses valores do gráfico, né? Como que a gente faz isso? Bem, a primeira coisa que a gente tem que ver é que o gráfico ele é um gráfico de voltagem pela corrente, ou seja, de um resistor ôhmico, porque esse gráfico representa uma reta. E, pessoal, se você olhar lá na equação, você vai ver que a lei de Ohm, ela diz para a gente que a resistência ela vai ser a voltagem dividido pela corrente, né? E ali eu tenho como tirar um valor de voltagem e dividir por um valor de corrente, que nada mais é do que a tangente do ângulo θ que eu tenho ali na minha reta, tá? Ou seja, é a altura do meu triângulo dividido pela base desse triângulo. A altura ali vai ser 9 e a base ali vai ser 0,6. 9 dividido por 0,6, que é igual à minha tangente, que é igual à minha resistência, vai dar igual a 15 ohms, tá? Basta pegar e dividir a voltagem pela corrente, né? Que é a altura do triângulo dividido pela base. Ou, em termos trigonométricos, a tangente do ângulo θ, tá? Bem, na letra B, se a corrente for 51 volts, né? O nosso gráfico não tem a voltagem de 51 volts, desculpe, né? Ela só vai até a voltagem de número 9. Mas, como a gente já tem a resistência, que vale 15 ohms, a gente pode aplicar a lei de Ohm, né? E obter o valor da corrente quando a voltagem for 51 volts, né? Supondo que aquele gráfico ele é linear, então, conforme a corrente vai crescendo, a voltagem também vai crescendo de forma linear. A gente aplica, então, a nossa lei de Ohm, né? U é igual a RI, no qual, isolando o I, né? Passando o R dividindo a voltagem, a gente vai ter que o I vai ser igual a 51 dividido por 15, que é igual a 3,4 amperes. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, me chamem nos comentários, mandem uma mensagem, tá? E nos vemos na próxima. Até a próxima aula. E aí a gente vai abordar outros desdobramentos aí da lei de Ohm, bem como as próximas leis, tá? Até a próxima!